Olá pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, 1º de junho de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus, sempre com o objetivo de manter você bem informado sobre o que acontece em nossa cidade. A TV Câmara segue trabalhando. E olha só, gente, agora há pouco a prefeitura comunicou o adiamento da live de hoje, que estava marcada para as 10h30 da manhã, então vai ser às 3h30 da tarde. Por isso, a gente não tem, nesse momento, os números atualizados de coronavírus em Rio Preto, que vai ser feito na coletiva que hoje, excepcionalmente, e que já está virando rotina, foi marcado para as 3h30 da tarde. Mas até ontem, né, os números divulgados até domingo, 31 de maio, eram de 696 casos positivos de coronavírus em Rio Preto. Demos um salto aí, só no sábado foram 46 casos confirmados, então seguimos numa linha ascendente aí com mais casos. Mortes já somam 23 riopretenses que perderam a vida aí para esse vírus, né? E isso tudo aliado aos dados que foram disponibilizados pelo governo do estado, com base no sistema de monitoramento inteligente, aponta que o índice de isolamento social em Rio Preto neste final de semana foi de apenas 47%, abaixo do considerado ideal pelas autoridades de saúde, que é de pelo menos 50%, sendo preferível que esse índice fique pelo menos em 55%. Então, o Rio Pretense aí relaxando no isolamento social. Lembrando que, a partir de hoje, segunda-feira, 1º de junho, houve um relaxamento também das medidas restritivas ao comércio. Então, desde agora pela manhã, às 9 horas da manhã, estão autorizados aí com algumas regras, aquelas conhecidas regras de higiene e distanciamento social, o comércio funcionando, então, parcialmente aí, das 9 a 1h da tarde, então até às 13 horas da tarde. Os shopping centers vão poder abrir das 15 horas até às 19 horas, isso diariamente. E serviços como imobiliária e escritórios, das 10 horas às 14 horas, às 2 horas da tarde. Então, aí o calçadão, já vi algumas fotos aqui nas redes sociais, calçadão, pessoal já circulando ali. Então, mas lembrando sempre que o vírus continua circulando, então quem puder, fique em casa, evita, sai só para comprar o essencial aí, sem circulação, sem aglomeração. Os salões de beleza e barbearias e também as academias não podem funcionar. Daqui 7 dias, no dia 8 de junho, será feita uma nova avaliação dos casos e índices aqui de Rio Preto, e se Rio Preto conseguir avançar para a chamada fase 3 amarela, a situação pode mudar em 15 de junho, que é a cada 14 dias que o Estado vai fazer essa reanálise das classificações de cada município, de cada região, com base numa série de critérios: leitos vazios, número de casos, número de mortes, ocupação de UTI, etc. E só para registrar, agora há pouco aqui em frente à prefeitura, na Avenida Alberto Andaló, teve um manifesto pacífico aí de cabeleireiros, salões de beleza, manicures, etc., pedindo a possibilidade aí da prefeitura autorizar o funcionamento, com base aí em medidas também, higiene, restrição de fluxo de gente, de público, etc., mas o prefeito Edinho Araújo não está disposto a contrariar as orientações da saúde, manteve aí Rio Preto na fase laranja, que foi a fase que o Estado classificou Rio Preto, e o prefeito não quis avançar na linha, tá preso aí o decreto estadual do governador João Dória. Então, daqui 15 dias a gente pode ter alterações, avançar ou até regredir. Votuporanga, por exemplo, ontem o prefeito João Dado resolveu recuar, né? O Votuporanga estava no nível laranja,
mas o prefeito, por conta própria, resolveu decretar a situação vermelha em Votuporanga, mandando fechar tudo, só mesmo supermercado e farmácia podendo funcionar em Votuporanga. Votuporanga, que está com mais de 50 casos aí, é muita coisa para o tamanho de Votuporanga. Em todo o mundo já são mais de 6.152.000 infectados, com pelo menos 371.700 mortes. Por outro lado, 2.637.000 pessoas já se recuperaram da infecção. O país com o maior número de infectados segue sendo os Estados Unidos, com 1.825.000 contaminados. E é também o país com o maior número de mortes, são mais de 105.000 vítimas. No Brasil, já somos mais de 514.000 brasileiros infectados, com quase 30.000 mortes. São 29.341 brasileiros que perderam a vida aí para o coronavírus. E também temos o lado bom da notícia, né, que são 206.000 pessoas recuperadas. São Paulo segue liderando todos os casos e mortes no país. O estado de São Paulo tem 95.865 contaminados, com 6.988 mortes. Está aí o balanço do mundo. Então, só reafirmando, comércio em Rio Preto aberto diariamente agora das 9 à 1 da tarde, shopping center das 3 às 7 horas da noite. Tá aí, então, mesmo assim é bom evitar sair só para o serviço mesmo que você precisa, essencial. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o coronavírus em Rio Preto, falar um pouquinho da sessão de terça-feira, né? Teremos a 16ª sessão ordinária de 2020 e a gente tem as informações aí com a Ariana Pereira. Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. Os vereadores de Rio Preto analisam nesta terça-feira 8 itens na pauta, sendo 2 vetos do Executivo, 5 projetos de lei e 1 projeto de resolução. Os 2 vetos são referentes ao projeto do presidente da Câmara, Paulo Paulera, que dispõe sobre a matrícula de alunos em creches ou escolas municipais próximas ao trabalho dos pais, e de Zé da Academia, que autoriza o pagamento de auxílio-atleta no período de quarentena imposto pela pandemia do Covid-19. Já os projetos de lei são os seguintes: de Fábio Marcondes, em segunda discussão, que garante a gratuidade do transporte público aos guardas municipais em exercício da função. De Jean Dornelas, em segunda discussão, que prevê a instalação de lombadas eletrônicas em substituição aos radares em vias de grande movimento. De Pedro Roberto, em segunda discussão, declara a utilidade pública da Associação Rio Pretense Católica de Ensino. De Renato Pupo, em primeira discussão, que determina a inspeção periódica de edificações e cria o laudo de inspeção técnica de edificação. E de Anderson Branco, também em primeira discussão, que prorroga o prazo de todos os concursos públicos em vigência no município enquanto durar a pandemia de Covid-19. Já o projeto de resolução é de autoria da mesa diretora e institui a Medalha do Mérito Esportivo. Esse projeto está em segunda discussão. A sessão começa às 17 horas e tem transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET, e 28.2 em sinal aberto, e também pela Rádio Educativa, que é o 106,7 FM. Você também acompanha pelas nossas redes sociais. Ariana Pereira para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Bom, tá aí então, gente, 16ª sessão ordinária de 2020. Só para registro, a Câmara segue seguindo as orientações das autoridades sanitárias e para evitar aglomeração, a entrada de público nas sessões segue proibida. Você acompanha aqui pela TV Câmara todas as discussões ao vivo. E, por outro lado, o atendimento dos vereadores segue restrito, né? Mas está com a possibilidade aí de um atendimento por vez em gabinete.
Então, a Câmara, aos pouquinhos, vai retomando a normalidade, mas ainda com todas as cautelas de praxe. Bom, mudar de assunto, gente, porque dentre os inúmeros impactos da pandemia, temos aí queda de renda dos trabalhadores, principalmente, empresários também sentindo na pele, e aumento do desemprego, né, o que atinge os mais vulneráveis, a camada mais baixa da sociedade. E nesse cenário, muitas pessoas estão dependendo de ajuda até para se alimentar. Aqui em Rio Preto, a gente tem várias iniciativas que têm sido tomadas aí por entidades, a própria assistência social, associações, etc., para destinar principalmente comida e itens de higiene às pessoas mais carentes. Uma dessas ações está sendo realizada pelo SESI, que está produzindo refeições e distribuindo aí para quem mais precisa. E sobre isso a gente vai conversar agora com o diretor regional do SESI, o Marcos Cap. Tudo bem, Marcos? Me ouve bem? Bom dia, estou ouvindo muito bem, Alexandre. Legal, obrigado por nos atender, viu, Marcos? Eu queria primeiro começar perguntando como que está sendo essa ação do SESI, quantas quentinhas, vamos dizer, está sendo feitas e distribuídas por dia, Marcos? Bom dia novamente, Alexandre, é um prazer estar falando com vocês. O SESI, a nível de estado, no mês de maio nós fizemos 230 mil refeições por dia. Isso foi uma ação toda capitaneada aí pelo nosso presidente Paulo Scaff, que percebeu a necessidade, aí, conversando com empresários, percebeu que muita gente estava deixando de trabalhar, alguns contratos sendo suspensos. Então, uma forma da gente, do SESI, que é o Serviço Social da Indústria, a gente ajudar os mais necessitados nesse momento. A nossa jurisdição de São José do Rio Preto, que abrange outras escolas do SESI também, nós fizemos aí 13 mil refeições por dia no mês de maio, e só na cidade de Rio Preto nós fizemos 5.400 refeições. Nós temos 2 escolas em Rio Preto, cada escola se comprometeu aí com 2.700 refeições diárias. Isso tudo no mês de maio. Agora o programa, Alexandre, ele tinha previsão de término no dia 30, né, sábado passado. Nós fizemos uma readequação dele a nível de estado. Nós tivemos que cortar um pouco, aí em torno de 50%, um pouco mais aí da nossa capacidade, até por conta também de diminuir um pouco o custo, né, porque a crise ela acabou chegando em todos os meios, e o SESI também foi afetado com relação à nossa contribuição. E então agora, para o mês de junho, na verdade a gente ia encerrar, né, em maio, mas nós resolvemos manter para o mês de junho, mas nós faremos 100 mil refeições por dia a nível de estado, e em São José do Rio Preto 2.000 refeições diárias. Legal. Ô Marcos, essas refeições, elas são distribuídas ao pessoal da indústria, funcionários da indústria, familiares, alunos das escolas SESI, ou ela é para quem precisa mesmo? Quem tem direito a essas refeições? Então, Alexandre, nós buscamos entidades assistenciais que já desenvolvem trabalhos magníficos aí em Rio Preto, né? E nós fizemos uma parceria. Então, o SESI se comprometeu em fazer toda a refeição, mantendo toda a segurança, qualidade. É a mesma refeição que os nossos alunos recebem ali, os alunos de período integral. E essa parceria com as entidades se responsabilizam em ir até o SESI, fazer a retirada dessas marmitas, né, dessas refeições, e levar para os que mais precisam. Então, normalmente as entidades já têm um cadastro das famílias que estão passando por necessidade, e aí elas que ficam responsáveis em estar distribuindo. Eu tive a oportunidade de acompanhar várias entidades em Rio Preto e na região toda aí, a distribuição. E assim, é de cortar o coração, Alexandre. Assim, muita gente passando muita necessidade, algo que até então eu não imaginava. Assim, Rio Preto, uma cidade rica, né? Eu estou há 2 anos na cidade, acho fantástica a cidade, uma cidade maravilhosa, com uma estrutura fenomenal, e mesmo assim muita gente passando necessidade. Então essas entidades, elas já possuíam, né, o cadastro dessas famílias necessitadas, e elas ficaram responsáveis em estar entregando.
São quais entidades, Marcos? Dá para numerar ou são muitas, assim? Como que qual o critério adotado aí para vocês escolherem essas entidades? E se alguém eventualmente não quer ter acesso a isso, qual o caminho? Tem que procurar as entidades? Pode procurar o SESI diretamente? Enfim. Ó, no site do SESI Rio Preto, nós temos todas a relação. Deu uma perdida aí no contato com o Marcos. Vamos ver se o Flávio consegue retomar rapidinho aí. O Marcos é o de Marcos Cap, diretor do SESI, estava falando para a gente das entidades, está no site do SESI, ele estava falando. Acho que temos o Marcos aí de novo. Voltou, Marcos? Então, Alexandre, estava falando, desculpa, deu uma cortada aqui. As entidades, como que nós fomos, nós divulgamos, algumas entidades entraram em contato, então nós estamos atendendo as mais diversas ramos de atuação aí das entidades. Nós temos igrejas, paróquias católicas, adventista, temos centro espírita, temos algumas ONGs, enfim, as entidades foram se cadastrando e a gente foi fazendo uma divisão de acordo com a necessidade, de acordo com o que elas já tinham cadastrado no seu... de acordo com as famílias que elas já tinham cadastradas, que já estavam sendo atendidas de alguma forma. Muita gente, no início, até entrava em contato direto com o SESI querendo retirar as refeições lá, pessoas físicas, e nós orientávamos para que elas procurassem essas entidades. Então, no site do SESI tem uma relação. Só em São José do Rio Preto, nós tivemos 35 entidades sendo atendidas no mês de maio. Agora a gente diminuiu um pouco, porque, como eu falei, diminuiu um pouco o número de refeições. Mas uma coisa interessante também, assim, né, que nós, brasileiros, estamos nos ajudando muito. Então, por exemplo, tinha um lar que a gente estava atendendo e quando eu fui falar, assim, que a gente ia diminuir um pouco no mês de junho, a responsável pelo lar falou: Marcos, ó, graças a Deus, uma live, nós recebemos mais de 1 tonelada de alimento graças a uma live que foi feita, tal. Então, graças a Deus, a gente não precisa nesse momento, ajuda outra entidade, tal. Então, tem um companheirismo muito grande entre as entidades. A gente percebe até uma entidade que tem um recurso de automóvel um pouco melhor, um veículo ali para transportar as marmitas, ajudando a outra que não tem tanta condição. Então, isso tem sido muito gratificante, viu? A gente poder ajudar e ver ali a organização dessas entidades para ajudar o próximo. Bacana. Marcos, se alguém quiser colaborar nessa ação, alguém que queira se doar como voluntário ou até contribuir com alimento, doar alguma coisa, vocês estão abertos a isso ou é a própria equipe do SESI que faz esse trabalho? Alexandre, ótima a sua pergunta. Eu estou em Barretos agora, aqui, que pertence à nossa jurisdição também. Só para você ter uma ideia, a Minerva ficou muito feliz aí com a ação que o SESI estava desenvolvendo, e agora que eles estão doando 20 toneladas de carne bovina para a gente. Essa carne a gente vai usar nas refeições aqui para atender a nossa jurisdição, a jurisdição de Ribeirão Preto, e de Araraquara e São Carlos, ou seja, isso é bacana porque já diminui um pouco o nosso custo, né? De repente, outras indústrias, empresas querendo ajudar, a gente pode estender um pouco mais, porque a crise, infelizmente, não tem data para terminar, né? Cada semana a gente é tudo muito incerto ainda. Se alguém tiver interesse em ser voluntário, dá para entrar em contato no SESI, no SESI de Rio Preto, em qualquer uma das duas escolas, e a gente vai... Na verdade, a gente não tem muita necessidade de voluntário, porque, como eu falei, a gente deu uma diminuída. Mas, por exemplo, no sábado, nós temos um grupo de voluntários do SESI que nós vamos levar as refeições na comunidade lá do Vila Itália. Então, se alguém quiser participar dessa ação com a gente, ou se alguém tiver interesse em participar de alguma forma, entre em contato que a gente vê como que a gente pode fazer essa parceria com a comunidade também. Legal, bom saber da Vila Itália. O pessoal sempre está me mandando mensagem aqui dizendo que a situação lá na Vila Itália está bem difícil. A gente imagina que sim, porque eu conheço a realidade ali e é bastante
bastante triste a situação daquele pessoal lá. Marcos, para a gente finalizar, como que ficou a situação do Sistema S? Teve aquela medida provisória enviada pelo governo federal que cortava aí praticamente todos os repasses ao Sistema S, depois teve uma resistência muito forte aí do segmento, parece que depois houve alterações, mas o caso acabou se perdendo. Como que está a situação hoje? Você falou de queda de repasse. Como que ficou a situação do Sistema S, do qual o SESI é um dos expoentes aí? Então, Alexandre, assim, né, o governo federal, ele, através de uma medida provisória, ele tirou o recurso do Sistema S como um todo em 50% por 3 meses. Inclusive para estar ajudando aí as pessoas que perderam emprego, as pessoas, os autônomos, enfim, que é até aqueles R$600 aí, o famoso R$600 que as famílias estão recebendo. Isso teve um impacto grande por 3 meses, né? Nós ainda estamos sofrendo com essa situação, mas eu vou mais além ainda, né? O sistema como um todo vai ser muito prejudicado por conta dessa crise, porque nós somos mantidos através de um imposto que a indústria paga pela folha salarial líquida dos seus colaboradores. E nós estamos vendo aí as indústrias com essa crise é automático, que elas tenham que fazer algumas demissões, suspender contrato de trabalho. Isso, a indústria, o comércio, enfim, isso com certeza nós ainda não conseguimos medir qual que vai ser o impacto lá na frente, mas o impacto é muito alto para todas as entidades do Sistema S, sem dúvida alguma. Infelizmente, nós ainda estamos um pouco no escuro com relação ao real impacto, mas vai ser muito grande, Alexandre. Então, assim, nós estamos tentando nos reorganizar internamente, ajeitando todas as nossas situações, mas é um impacto grande, com certeza. Tá certo, gente. Tá aí o Marcos Cap do... É Cap ou Cap? É Cap. Cap mesmo, né? Marcos Cap, o diretor e o gerente do SESI Rio Preto e região. Marcos, quer falar mais alguma coisa, deixar algum recado? Fica à vontade. Não, quero agradecer a oportunidade, me colocar à disposição. Inclusive, acho que uma coisa legal também, a gente conhecendo essas entidades, aí o trabalho fantástico que elas já fazem, Alexandre, nós nos comprometemos em, depois dessa pandemia, a gente continuar com essas possíveis parcerias, utilizando as nossas instalações, organizando eventos para que eles possam angariar recursos financeiros, enfim. No momento de crise, aí a gente se ajudando. Quero agradecer novamente, colocar o SESI à disposição. Contem com a gente aí, tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado ao Marcos Cap. Qualquer dúvida ali é só entrar no site do SESI, é sesi.org.br/Rio Preto, ou entra ali, tem sempre as regionais ali. Se você quiser ajudar o SESI, participar aí, eu agradeço ao Marcos Cap pela entrevista, pelas informações e também pelo trabalho aí desenvolvido. Bom, gente, a gente tem falado aqui, começou a campanha do agasalho, né? Frio chegou aí, faz tempo que está frio em Rio Preto, coisa rara. E tem a campanha do agasalho, que está arrecadando roupa, abrigo, cobertor, etc., para o pessoal carente. E o Lar São Vicente de Paulo também está precisando doações, aí, como todas as entidades quase que lidam com o pessoal em situação de rua. A gente tem as informações aí com a repórter, a jornalista Mariana Dyer. O frio chegou a Rio Preto e muitas pessoas precisam de ajuda neste momento. O Lar São Vicente de Paulo pede doações de toucas de frio e toalhas de banho para os idosos atendidos no local. As doações podem ser levadas pessoalmente à Rua Fernão Dias Paz Leme, número 414, no bairro Maceno. Ou você pode entrar em contato pelo telefone para mais informações. E o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Rio Preto deu início à campanha do Agasalho 2020 com o tema Mais Coração, Menos Frio. O objetivo é coletar doações de roupas, sapatos, cobertores e peças de inverno que sejam novas ou estejam em bom estado. As peças serão distribuídas para entidades assistenciais da cidade, pessoas de baixa renda e a população em situação de rua. A coleta termina no dia 31 de julho e neste ano as doações serão recebidas na sede do Fundo
Fundo Social, Rua Pedro Amaral, número 3578, na Vila Ercília. A coordenação pede que as roupas usadas devem ser entregues limpas e já embaladas. E serão separadas por masculino, feminino e infantil. Então, é pedido que já seja feita essa separação antes da doação. Mais informações sobre as campanhas realizadas na cidade ao longo da nossa programação. Mariana Dair para a TV Câmara. Tá, então, gente, quem puder colaborar, ajudar, fica as informações. E quem também está precisando de doações é o Hemocentro, né? Já que com a pandemia, aliada à chegada do frio aí, caíram demais os estoques de sangue lá do Hemocentro. E a gente tem um vídeo aí da enfermeira supervisora do Hemocentro, a Mariana Coutro, e ela faz um apelo aí, pede para quem puder ir lá doar sangue, que o Hemocentro está precisando bastante, isso é essencial, inclusive para salvar vidas, né, gente? Vamos conferir. Olá pessoal, eu sou a Mariana, sou enfermeira aqui do Hemocentro de São José do Rio Preto e esclarecendo as principais dúvidas que a gente vem recebendo neste período, gostaria de deixar bem claro que o Hemocentro continua atendendo no horário habitual, que é de segunda a domingo, no horário das 7 às 13 horas, tá? Reforçamos com a população a necessidade de seguir as orientações do Ministério da Saúde. Então, já sair de casa com a máscara, evitar aglomerações. Então, para isso, liguem, façam o seu agendamento, né, aqui conosco. Os principais pré-requisitos para doação são idade, que varia de 16 a 69 anos. Reforçamos que os menores sempre acompanhados pelo responsável legal. Peso superior a 50 quilos, estar em boas condições de saúde. Então aí, se você tiver com febre, indisposição, mal-estar, quadro gripal, este não é o momento de vir fazer a doação de sangue. Vir bem alimentado, evitando os alimentos mais gordurosos, e não esquecer de trazer o documento oficial com foto, ok? Reforçamos que neste período também, onde as temperaturas estão mais baixas, o número de doadores espontâneos diminui. Então, contamos muito com a sua colaboração. Se você se enquadra nesses pré-requisitos, por favor, não deixe de comparecer aqui ao Hemocentro, tá certo? Muitos pacientes aguardam pela transfusão. Tá, então, gente, o apelo do pessoal do Hemocentro, repetindo, quem puder ir lá doar sangue, nunca é demais. Vamos lembrar que a gente está ao vivo aqui pela TV Câmara, temos os nossos contatos aí, tem o nosso WhatsApp, estava ali também os contatos do Hemocentro, quem puder doar. Tem o nosso WhatsApp aí, é o 991637905, e o nosso telefone aqui da TV Câmara, o 3214-7766. Mudar um pouquinho de assunto, gente, porque tem um tema aí que está dominando o mundo hoje, que na semana passada, no dia 25, o mundo testemunhou o assassinato brutal do norte-americano, o negro George Floyd, 40 anos, que foi asfixiado por um policial em Minneapolis, cidade aí dos Estados Unidos. Ele implorou ali, o policial, todo mundo viu a cena, chocante, brutal. O policial pôs o joelho no pescoço do Floyd, que estava algemado, rendido já, ele implorando ali, dizendo que não conseguia respirar. Foram 9 minutos até que, infelizmente, o cidadão morreu, né? E depois disso, o que a gente viu foi uma crescente e até certo ponto justificável escalada de protestos aí nos Estados Unidos, uma coisa que o mundo não via desde os anos 60, quando o líder negro, também negro, Martin Luther King, foi assassinado. E, pelo que tudo indica, esses protestos aí não têm data nem prazo para acabar e estão se espalhando pelo mundo. E sobre isso eu convidei, vamos conversar aqui com o professor de História, escritor Vladimir Miguel Rodrigues, e ele que escreveu o livro O X de Malcolm e a Questão Racial Norte-Americana. O livro do Vlad aí aborda
as biografias desse líder negro, né? Uma autobiografia do Malcolm X, do próprio, de 65, e o filme de 92, dirigido pelo Spike Lee, apontando aí as semelhanças e os distanciamentos entre as produções literária e cinematográfica, e como poucos o Vlad sabe bem essa questão racial, estuda isso, lê muito sobre isso, e o Vlad está aqui para falar para a gente, analisar essa situação que a gente viu começar nos Estados Unidos e tivemos aí repercussão no mundo, Londres, França, ontem na Avenida Paulista houve menção ao caso Floyd. Vlad, está me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo, Alexandre. Bom falar contigo, bom dia. Legal, bom dia igualmente, Vlad. E aí, queria que você fizesse uma análise desses protestos dos Estados Unidos e de que maneira isso vai impactar o mundo a partir de agora. Bom, Alexandre, isso que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento representa, na verdade, uma continuidade histórica e uma continuidade do genocídio da população negra norte-americana, que a gente poderia também colocar como genocídio da população negra numa escala em todo o continente, em todas as regiões onde aconteceu a diáspora, ou seja, onde os africanos, para onde os africanos foram levados, ou seja, Estados Unidos, a formação norte-americana e a formação brasileira, essa reação de genocídio, de dizimação da população negra, ela infelizmente ela continua. Eu queria tocar num ponto que me parece muito importante, e eu acho que quem se interessa pela questão racial nos Estados Unidos deve olhar, é que até o ano de 1964, veja, 64, Alexandre, foi ontem na história, existiram nos Estados Unidos as famosas leis Jim Crow, que eram as leis racistas. Muitas pessoas falam do apartheid que aconteceu na África do Sul, que o Nelson Mandela lutou com outras pessoas, Steve Biko, Desmond Tutu, e todo mundo lembra daquela situação racista que existia na África do Sul. Muito bem, aquilo também existiu nos Estados Unidos de maneira institucional, ou seja, por meio da lei, até o ano de 1964. Quer dizer que a população negra ela não tinha direito, por exemplo, de frequentar os mesmos espaços que a população branca. Então, ela não tinha direito a ir à universidade em alguns locais, no Sul principalmente. Ela ficava em escolas em separado da população branca. Ela tinha dificuldade para votar, ela não tinha direito universal ao voto. Ela vivia num regime de segregação racial que lembrava, tá, de maneira muito próxima ao que aconteceu, por exemplo, no nazismo na Alemanha, na década de 30 e 40. Em 1964, essas leis, elas teoricamente foram encerradas, graças à luta do Martin Luther King, do Malcolm X, das grandes lideranças que fizeram a Revolução Negra. Só que o que aconteceu? De 64 para cá, vamos pensar onde aconteceu esse assassinato, essa execução, Minnesota. Minnesota fica na região norte, digamos assim, né? Norte, meio norte dos Estados Unidos. Não faz parte do sul profundo, do sul histórico, do sul racista. Só que olha que curiosidade interessante. Até 1964, nas escrituras das casas, das propriedades, muitas das escrituras das casas das regiões mais ricas não aceitavam que as casas fossem vendidas para a população negra. Olha isso. Então, quem era negro não tinha direito de ter acesso a uma casa numa região mais rica. Como em 1964 isso acabou, pelo menos pela lei, o que aconteceu na prática? As imobiliárias dessas regiões passaram a cobrar um valor mais alto para essas casas, para que a população negra não tivesse condição de acesso. Quer dizer que mesmo que eles estivessem teoricamente integrados, sem mais a existência das leis racistas, a questão econômica dos Estados Unidos proibia a ascensão desses negros às regiões mais ricas. Então, quer dizer que eu não tenho a proibição pela lei, mas eu tenho a dificuldade econômica para que essa pessoa não consiga uma ascensão para um grande emprego ou criar uma grande empresa para ela morar nessa região. Onde o Floyd foi executado é justamente uma linha de passagem das regiões
mais pobres para as regiões mais ricas. Então, quer dizer que é um espaço geográfico que mostra a separação da cidade. Seria mais ou menos como em São Paulo, ou mesmo aqui em Rio Preto, você passar de uma região que é mais pobre e, consequentemente, vive uma população de pele mais escura, para uma região mais rica em que vive uma população de pele mais clara. E dentro disso, a gente precisa perceber que dentro dessa situação econômica desigual que ainda existe nos Estados Unidos, quer dizer que a população negra é a população que ainda mais sofre com o desemprego, com os baixos salários, com as dificuldades econômicas como um todo, que é a população que está sofrendo mais com a Covid-19 nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Isso reflete dentro das estruturas de repressão do Estado. Tá? Quer dizer que nós temos dentro das corporações policiais uma imagem racista que está presente em alguns policiais e policiais que com uma arma na mão despreparados acabam representando todo o ódio racial que está na história desse país. Então, o que acontece? O Floyd, ele é simplesmente mais uma vítima de uma estrutura racial, de uma estrutura de superioridade racial que está presente na cultura norte-americana. Tá? Então, isso não aconteceu por acaso, isso é uma continuidade histórica. Em Minnesota, nós já tivemos execuções de outros negros por parte de integrantes de péssimos policiais. Então, infelizmente, é uma continuidade da história e hoje o que está sendo questionado nos Estados Unidos é até quando isso vai acontecer? Quem vai ser o próximo? Quantos outros ainda vão morrer para que se resolva essa questão? Vlad, aí, bom, chocou demais, né? Acho que o caso do Floyd tem tudo é emblemático aí para sempre, aquela imagem dele pedindo socorro ali com o joelho no pescoço. Quer dizer, acho que isso foi a gota d'água para muita gente. E depois disso a gente viu protestos, inclusive, violentos. O pessoal lá pondo fogo em delegacia, destruindo viaturas. Isso se espalhou para os Estados Unidos inteiro. Como que você analisa isso com o pensamento do Luther King, que pregava a não violência, né? Os protestos pacíficos, ele era contra a violência, com o Malcolm, né? O Malcolm já achava que a violência era o único caminho aí para conseguir os direitos. Como que você faz essa analogia aí? Bom, vamos voltar então para fazer essa retrospectiva quanto às formas de luta. De um lado, nós tínhamos o Martin Luther King, que dentro de uma inspiração cristã, batista, que o Martin Luther King, o Dr. Martin Luther King, essa grande figura da história norte-americana, ele era um pastor, um cara de conhecimento filosófico, né, doutor. O Martin Luther King acreditava que a via da resistência ela deveria ser feita pela inspiração do Mahatma Gandhi. Ele conhecia a Satyagraha do Gandhi, ele conhecia a resistência pacífica. Quer dizer que nós vamos resistir sem usar da força. Tá? Quer dizer que a gente vai ocupar os espaços públicos, nós vamos realizar a desobediência civil. Isso é um ponto muito importante. Tá? Não é uma simples não violência, a gente vai resistir pacificamente. Quer dizer que se a lei diz que os negros não devem ocupar, por exemplo, um bar que proíbe a presença de negros, então eles vão ocupar, eles vão desobedecer a lei. Tá? Mesmo que para isso eles sejam presos, mas eles não vão usar da força, eles não vão reagir, não vão, por exemplo, usar de uma violência física para atingir o objetivo. O Malcolm, a questão que as pessoas às vezes não entendem do Malcolm é que o Malcolm ele defendia uma resistência por meio da força como uma autodefesa. Eu tenho o direito de me defender contra aquilo que é uma violência feita contra mim. Quer dizer que se eu for violentado, eu tenho o direito de reagir, de resistir e me defender por meio da força. Então, a partir disso, Alexandre, eu tenho a seguinte visão. Eu vou me amparar, até para não polarizar dentro da discussão, em pessoas que não partiram, por exemplo, de um marxismo, não partiram de uma visão à esquerda. Eu vou pensar, por exemplo, no John Locke, que é o que baseia a Constituição norte-americana e a Declaração de Direitos dos Estados Unidos da Independência norte-americana, lá do 4 de julho, que é a base norte-americana. Tá? Quando aconteceu a independência, o Thomas Jefferson
entre outros grandes nomes dos chamados fundadores dos Estados Unidos, como George Washington, diziam que era legítimo que se usasse da violência contra aquilo que fosse autoritário, contra as liberdades individuais da população norte-americana. E naquela época, a liberdade individual era identificada principalmente com a questão dos impostos. Quer dizer que se você cobrar um imposto que eu não for representado, que eu não puder votar para a existência desse imposto, eu tenho o direito de me libertar e tenho o direito de resistir usando da força. Tá? Quem que disse isso, Alexandre? Um filósofo liberal, pai do liberalismo político, chamado John Locke. John Locke falava nos direitos inalienáveis, que é o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Então, se algum organismo governamental ferir esses direitos, eu tenho o direito de me libertar usando da força. Tá? Essa é a noção da teoria da rebelião de John Locke, que está no fundamento da independência dos Estados Unidos. O John Locke, no fim das contas, ele vai dizer que a maior propriedade que existe, Alexandre, é a propriedade de mim mesmo. Quer dizer que dentro da proposta liberal, aí tanta gente discute nos dias de hoje, às vezes talvez não conheça mais a fundo, o John Locke vai dizer que nenhum governo tem o direito de tirar a minha vida, de tirar a minha liberdade. A partir do momento que instituições do Estado reprimem o meu corpo, reprimem a minha vida, reprimem a minha liberdade, eu tenho o direito de usar da força para me reprimir, tá? Para me libertar. Então, pera lá, a partir do momento que os organismos, os órgãos estatais de repressão, eles passam a matar essa população negra, ela, enquanto resistência, ela tem o direito de se defender usando da força. Esse é um princípio que está dentro do próprio liberalismo, que é a fundação norte-americana. Então, é interessante porque o que a gente deve analisar, e aí eu vou recorrer a uma crítica feita pela Hannah Arendt, que é uma filósofa muito importante do século XX, tá? É uma filósofa que está refletindo sobre o totalitarismo feito pelo nazismo e sobre o stalinismo. E ela diz o seguinte: é legítimo que os órgãos repressores usem da violência. Quer dizer que a polícia ela pode usar da violência, desde que seja legítima e proporcional. Tá? A partir do momento em que esses órgãos repressores eles abusam da violência, eles perdem a legitimidade. E ao perderem a legitimidade, o que eles fazem? Eles passam a realizar ações terroristas. Então, o que foi feito com Floyd, o que foi feito com tantos outros negros no último século, digamos assim, supostamente de liberdade após a abolição, foi uma ação terrorista feita por esses órgãos de repressão. Então, é direito, sim, daquele que é oprimido utilizar de uma resistência a partir da violência contra aquele que o oprime. Tá? Então, isso é um princípio básico da autodefesa que existe dentro da própria ideia do Malcolm e está no fundamento da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Para quem quiser procurar isso, é só dar uma olhada no Google, Declaração de Independência, em que está lá escrito por Thomas Jefferson: os governos são instituídos pelo povo e podem ser destituídos pelo povo. Tá? Então, é interessante porque eu vou usar até uma frase do Malcolm: se a gente não tomar cuidado, a gente vai confundir que aquele oprimido é, na verdade, o opressor, sendo que, na verdade, quem oprime são as forças institucionais que, historicamente, dominaram essa população negra até hoje. Então, isso é um basta. Tá? É um basta, simplesmente é um grito e é um protesto contra toda a opressão que essa população vive, desde o momento em que se iniciou o tráfico negreiro e esses africanos foram levados ali para as 13 colônias para servir como escravizados. Ô Vlad, vamos trazer essa situação um pouco para o Brasil. Primeiro, como que essa situação, esses protestos nos Estados Unidos podem refletir aqui no Brasil, onde a gente sabe negros são mortos diariamente aí, não só negros, vamos falar pobres, né? Mortos diariamente em favelas, em ações policiais e também casar com o que a gente viu no final de semana. A gente teve em Brasília uns manifestos lá de gosto bastante duvidoso e condenável, inclusive pessoal mascarado com tochas lá na frente do Supremo, numa analogia aí à Ku Klux Klan. Tivemos algumas saudações de cunho claramente nazista aí por parte de manifestantes.
E ontem, na Avenida Paulista, também tivemos o choque aí do grupo Antifa, né, que em tese está contra os fascistas e em favor da democracia, e tivemos um confronto com um grupo lá de apoiadores do atual governo, e a gente viu uma diferença clara na atuação da polícia na repressão desses dois grupos. Queria que você falasse sobre isso e, para completar e finalizar, a gente tem visto muito aí movimentos fascistas, movimentos nazistas. Há exagero em comparar manifestantes brasileiros a fascistas e nazistas? Bom, muito pertinente esse seu questionamento. Eu não vejo diferença alguma no que aconteceu com o George Floyd, no que aconteceu com o João Pedro, no que aconteceu com a Ágata, no que aconteceu com centenas de outros jovens, adolescentes negros, com o que aconteceu no Carandiru, com o que aconteceu em Candelária, com o que aconteceu em Vigário Geral. O que mostra que no Brasil, infelizmente, essa prática de execução de população negra, ela é uma constante. Tá? Infelizmente, veja bem, esses péssimos policiais que precisam ser retirados da corporação, uma corporação que deveria servir, uma corporação que deveria estar junto à comunidade, atuar junto à comunidade, na proteção dessa comunidade, está simplesmente executando pessoas que são pessoas que não têm qualquer tipo de ligação com criminalidade. Tá? O que aconteceu recentemente com o João Pedro é algo que representa esse genocídio da população negra em escala em toda a América, tá? Lembrando aí nessa questão da ideia da supremacia racial. Quanto a isso, Alexandre, o reflexo que isso vai trazer aqui no Brasil é que a população ela está ficando numa situação de não aguentar mais, e isso lá nos Estados Unidos é muito visível. Aqui no Brasil, talvez pelo histórico que a gente tenha recentemente de um país que não se manifesta tanto, tal, talvez a gente esteja acordando nesse sentido e partindo para manifestações que defendam, tá, uma mudança na postura desses organismos estatais. Agora, quanto ao que você citou de relação com a Ku Klux Klan, de movimentos aqui no Brasil que apareceram com tochas, o pessoal bebendo leite, isso é uma clara manifestação de supremacistas. Existem, sim, relações com movimentos neonazistas, neofascistas. A gente pode perceber que esse pessoal que anda armado, anda fazendo uma série de ameaças pelo uso da força contra as instituições governamentais, contra o STF, contra o Legislativo, essas pessoas, elas brincam aí com relações fascistas e nazistas do passado, como, por exemplo, as tropas de assalto que haviam dentro do nazismo, as SA, e também com as milícias que existiam no fascismo no passado. Se esses grupos, ao agirem com as máscaras, ao agirem com as tochas, ao tomarem o leite, esses são símbolos de identidade de grupos supremacistas, tá? De representação da superioridade branca. Tá? Então, isso remete, por exemplo, a Ku Klux Klan. Então, não é mero acaso. Essas pessoas, elas sempre existiram e elas estão sendo legitimadas no Brasil nos dias de hoje, justamente por manifestações de pessoas do próprio governo. Agora, o que aconteceu em São Paulo e no Brasil como um todo no dia de ontem é algo inadmissível que eu simplesmente aceite manifestações que estão defendendo a destruição da democracia. A democracia é um valor inegociável. Tá? Por exemplo, manifestações que defendem que vocês da imprensa, inclusive vocês da imprensa, vêm sendo massacrados, não só aqui, mas nos Estados Unidos também, que querem, por exemplo, calar a liberdade de expressão de jornalistas. Os jornalistas foram, inclusive, sofreram bombardeio de polícia nos Estados Unidos. Tá? Então, o que é preciso? A gente não pode aceitar manifestações que queiram acabar com os pilares da democracia. Nós vimos ontem em São Paulo bandeiras que representavam os fascistas da Ucrânia e um movimento que defende um totalitarismo. Então, o tridente ali do fascismo ucraniano. Então, isso é inadmissível. Agora, quando você vê a reação da polícia, naturalmente a polícia ela vai reprimir as manifestações que usem da violência, tá? Dentro da legitimidade da polícia. Agora, o que a gente percebeu é que houve uma parcialidade. Pelo menos as imagens, os testemunhos que foram dados, e a gente viu só os montes nas redes sociais, é que o tratamento que foi dado
ao grupo pró-governo foi um tratamento muito diferente dado ao grupo que foi fazer oposição. E aí, isso é inaceitável. Ou a gente tem uma imparcialidade disso, ou então a gente naturalmente vai sugerir que as corporações militares elas estão escolhendo um lado nessas manifestações que não é o lado da democracia. Sem dúvida. Até hoje de manhã na Rádio CBN estava tendo um debate sobre isso, como as tropas, as forças de segurança devem agir num momento delicado como esse. Foi até lembrado o caso de um deputado do Rio de Janeiro, gravou uma conversa com um policial e o policial falando que já tinha mandado queimar as bandeiras do outro grupo, dando a entender que ele tinha um lado ali na manifestação. E teve aquela imagem emblemática em São Paulo também, a polícia escoltando uma mulher que estava com uma bandana dos Estados Unidos na cara e um taco de beisebol escrito, não sei direito o que estava escrito ali. Enfim, foi tratada como com toda a cordialidade com que a polícia tem que tratar todo mundo, menos quem porta uma arma branca ali numa manifestação. Para a gente terminar, Vlad. Só o último ponto, Alexandre. Olha que coisa muito bonita que aconteceu numa das manifestações dos Estados Unidos, foi na Flórida. E os policiais na Flórida, o que eles fizeram? Eles se juntaram aos manifestantes durante um protesto. Eles abraçaram, eles oraram, eles rezaram com os manifestantes em solidariedade ao que aconteceu com o Floyd. E isso é muito bonito, isso é incrível dentro da corporação, que ela perceba os excessos, que ela perceba os crimes que são cometidos internamente. Tá? Que fique claro isso, que o problema não é a corporação como um todo. O problema são as pessoas que usam dessa corporação para, inclusive, sujar a imagem dela. Então, é preciso que dentro da política interna das polícias como um todo, seja aqui ou nos Estados Unidos, que essas pessoas sejam afastadas e que elas paguem criminalmente, judicialmente, pelos crimes que elas cometeram. Tá certo, Vlad. E tá mais do que na hora que esse pessoal que fica louvando aí, exaltando o nazismo, o racismo, supremacia branca sejam punidos logo e não deixe que essa serpente cresça e se torne aí, ganhe medidas desproporcionais e aí a coisa fuja ao controle. Obrigado, viu, Vlad? Quiser falar mais alguma coisa aí para terminar? Eu que agradeço, Alexandre. Você citou aí o ovo da serpente, né? Tomara que esse ovo da serpente já não esteja presente aqui no Brasil, como uma menção que você bem conhece ao desenvolvimento do nazismo, uma grande obra cinematográfica que analisa o desenvolvimento do nazismo lá na Alemanha. Então, que fique claro, o que nós precisamos é garantir a democracia e defendê-la a todo custo, porque é só ela que garante que eu esteja conversando com você aqui, que a gente tenha liberdade de imprensa, a gente tenha liberdade de vir e que a gente possa se desenvolver dentro da sociedade da maneira que a gente quiser, naturalmente respeitando o contraditório. Mas a gente não pode tolerar os intolerantes. Isso é uma questão muito importante. A gente não pode tolerar aqueles que não toleram os demais. Isso é o paradoxo de Karl Popper. Maravilha. Obrigado aí ao professor, historiador, escritor, o Vladimir Miguel Rodrigues, que estuda aí como tem autoridade para falar sobre essa questão racial. Obrigado ao Vlad. E o Vlad falou uma coisa importante aí, a liberdade de expressão. A gente tem visto aí o inquérito do Supremo contra as chamadas fake news e os alvos dessa operação têm se respaldado aí, têm dito que eles estão só exercendo a liberdade de expressão. O que tem que ficar claro é que uma coisa é liberdade de expressão, a outra é usar a liberdade de expressão para cometer crimes, ameaças, atentar contra o Estado democrático, e isso é inaceitável, como disse o Vlad. A democracia é inegociável, é um valor inalienável, então as pessoas não podem, em nome da liberdade de expressão, cometer crimes, ameaçar pessoas de morte. Como a gente tem visto, existe uma fronteira clara entre o que é a sua liberdade e o que é o crime, um atentado contra as instituições. Tá aí, então, gente. Obrigado ao Vlad e a gente volta a falar desse assunto, que certamente isso não vai acabar tão rápido. Bom, gente, vamos lembrar aqui alguns serviços essenciais que nós temos aqui. Nós temos o telefone do SEMAI aí, o 0800 7722 123, não, é o 0800 770 6666.
E também no final de semana aí, várias reportagens mostrando a explosão de casos de violência doméstica no período de quarentena. Por isso, vamos repetir o telefone do Conselho Tutelar aí, é o 99608-0514, Conselho Sul, e 99608-0407, Conselho Norte. Ontem, inclusive, o Fantástico dedicou boa parte do seu programa para falar sobre violência doméstica, casos de impunidade que a gente tem visto aí pelo país, casos que demoram 2, 3 anos para o agressor pagar pelo crime. Temos também a Guarda Municipal, telefone 153, a Patrulha Maria da Penha aí também à disposição da sociedade. Agora sim, o Disque Corona da Secretaria de Saúde, o 0800 7722 123. Tem o telefone do Hemocentro também, que a gente já passou aí, tá aí os dados do Hemocentro. O Hemocentro que está precisando de doações de sangue, importantíssimo aí. Quem puder ir lá doar de segunda a domingo, inclusive feriados, todo dia, das 7 da manhã a 1 da tarde, dá para agendar horário, liga lá, vê o sangue que está precisando, etc. E para finalizar, os nossos telefones aqui da TV Câmara, o nosso WhatsApp, 99163-7905, e também o 3214-7766, tá aí os contatos da TV Câmara, fica à vontade, fala com a gente, entra com a gente, manda o seu recado aí. Antes de terminar, perguntar para o Flávio, temos o doutor Caldeira? Não, né? Não deu certo, a gente ia falar com o doutor Carlos Caldeira, do CEATOX, lá do Hospital de Base, mas infelizmente falhou o contato aí. Amanhã a gente fala com o doutor Carlos. É isso, gente, chegamos ao final do informativo coronavírus dessa segunda-feira, que teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, controle mestre Fernando César, GC e produção Tiago Zatti e Matheus Camargo, e o operador de áudio Flávio Furlaneto. Lembrando que o momento é de seguir as orientações das autoridades sanitárias e permanecer em casa, sair só para o serviço essencial, aí, fazer compra de alimento, comida, se você não precisa, principalmente os idosos, os mais vulneráveis aí desse coronavírus, sair só para o essencial, fique em casa, isso vai passar logo, tenho certeza. Lembrando que amanhã o coronavírus, nosso informativo aqui, começa às 4 horas da tarde, porque às 5 horas da tarde tem a 16ª sessão ordinária de 2020. E reafirmando, falando aí mais uma vez, a live da Secretaria de Saúde com as informações atualizadas sobre a pandemia de coronavírus em Rio Preto vai ser logo mais às 3h30 da tarde. Então a gente volta amanhã às 4 horas e a gente termina hoje com um clipe da banda aí, Combinados, Lavar Bem as Mãos, eles que chamaram vários artistas aí de Rio Preto para fazer esse clipezinho bacana que a gente vai conferir agora. Um abraço e até amanhã. Lava bem a mão, porque o corona tem medo de sabão. Deixe fazer muita espuma pra entrar debaixo da unha. Lave bem os dedos, porque se tem sabão ele morre de medo. Estamos combinados de ficar em casa descansando. Quando o corona for embora daqui, a gente se encontra no show por aí. Lava bem a mão, porque o corona
Lava, 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 lava bem a mão, porque o corona tem medo